Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 25 de junho e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Neofeed. Para a Edge, shoppings vão ser usados como a última milha da entrega. Não há monotonia para quem atua no setor de fundos imobiliários. Há um ano, quando a pandemia completava 3 meses, os shoppings e escritórios estavam fechados e o setor vivia dias de apreensão. Passado um ano, as preocupações são outras. Entre elas, o aumento dos juros pelo Banco Central e o projeto de lei que muda a indexação de contratos do IGPM para o IPCA, apelidado de PL do IPCA. Nada disso, no entanto, tira o otimismo de André Freitas, que comanda a Edge Investments, maior gestora independente de fundos imobiliários do Brasil, com 8 bilhões de reais de ativos sob gestão. Segundo Freitas, em entrevista ao Neofeed, abre aspas, em 2020 foram captados 35 bilhões de reais, em 2019, 35,5 bilhões de reais. Em 2021, o primeiro semestre ainda não terminou e já foram captados 21 bilhões de reais. Esse é o primeiro semestre mais alto da história, fecha aspas. Segundo Freitas, até o fim desse ano, os juros chegam a 6,5%, o dólar vai cair para algo entre R$ 4,80 e R$ 4,70 reais, e a inflação entrará em uma tendência de queda no quarto trimestre. Além disso, o avanço da vacinação vai acelerar a retomada econômica no segundo semestre. Para o gestor, os shoppings, que atendem a classe média, que são a grande maioria, só voltarão ao patamar de 2019 no ano que vem. E isso tem feito o setor repensar suas atividades. Abre aspas. O shopping vai ser usado cada vez mais como last mile da entrega. Combinar a loja que está na praça de alimentação e fazer um dark kitchen focado na entrega, fora do espaço da loja, é uma das coisas que estamos discutindo. Fecha aspas. A nossa próxima notícia foi publicada no Jornal do Comércio. Americanas vai ampliar CD em Gravataí e abrir milhares de empregos. A Americanas vai ampliar a sua operação no centro de distribuição que já ocupa as margens da RS 118, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Serão abertas vagas de emprego, mas a varejista não informou o número de postos. Com isso, o Rio Grande do Sul segue como grande polo de logística no Brasil. Em nota ao mercado, a varejista informou que negocia a ampliação de cerca de 14 mil metros quadrados da área total do centro de distribuição. O CD é o Montabil, que pertence aos donos do grupo gaúcho Medabil. Com a ampliação, o CD passará a ter 39 mil metros quadrados de área para gestão de estoque próprio e de lojistas parceiros do marketplace. A companhia diz que a iniciativa está em linha com a estratégia de acelerar a frente de entrega rápida no estado e a operação logística em toda a região sul. A empresa tem 22 centros de distribuição no Brasil. Nos últimos 3 anos, a companhia investiu mais de 1,2 bilhão em logística e tecnologia. A nossa próxima notícia foi publicada na Época Negócios. Mais flexível e colaborativo. Esse é o futuro do trabalho, segundo Fábio Coelho, do Google. Híbrido, mais flexível e colaborativo. Essas 3 palavras resumem o que será o futuro do trabalho e dos escritórios para o Google. Quem diz isso é Fábio Coelho, presidente da empresa no Brasil e vice-presidente da Google Inc. Por aqui, a gigante de tecnologia opera em home office desde 13 de março do ano passado. Mas no pós-pandemia isso vai mudar. A companhia, afinal,
foi ícone da era em que os escritórios se tornaram mais coloridos, divertidos e passaram a contar com espaços de lazer e descanso. Para Fábio Coelho, abre aspas, a experiência de estar no escritório é parte importante da nossa cultura. Acreditamos que no futuro, a maioria dos profissionais do Google vai continuar desejando passar algum tempo nesse ambiente, colaborando pessoalmente com outras pessoas de seu próprio time e de outras áreas. Fecha aspas. Como a empresa já anunciou globalmente, o trabalho deve se dividir em cerca de 3 dias no escritório e os outros dias em home office, para a maioria dos funcionários. Em algumas áreas e funções, haverá a opção de trabalho 100% remoto. Com essas medidas, nosso desejo é proporcionar mais flexibilidade, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer um ambiente de trabalho acolhedor e que favoreça a colaboração entre as equipes pessoalmente. Finaliza. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Governo é contra o projeto que proíbe fixar índice para corrigir aluguéis. A proposta apresentada pelo deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, fixa o Índice Oficial de Inflação, o IPCA, como teto para a correção em substituição ao IGPM, que acumula alta de 37% nos 12 meses até maio. A iniciativa esbarra no lobby de donos de shoppings e de instituições financeiras que administram fundos imobiliários. Segundo apurado, o governo também é absolutamente contra a medida. O problema é que o IGPM disparou na esteira do dólar e do preço das commodities, que estão em alta no mercado internacional. Sua variação é 60% determinada pelos preços no atacado, isso é, pelo aumento de custos observado pelos produtores. Apenas 30% são influenciados pelo índice de preços ao consumidor e os 10% restantes vêm do índice da construção civil. Já a inflação oficial, que mede o impacto da variação de preços no bolso das famílias brasileiras, registra variação bem menor. O IPCA, medido pelo IBGE, acumula alta de 8% em 12 meses até maio. Com a disparada do IGPM, alguns inquilinos têm conseguido negociar um reajuste mais modesto no aluguel, compatível com a renda, mas nem todos os proprietários têm se mostrado sensíveis aos pedidos. Daí a tentativa de colocar na lei um teto para a correção do aluguel, vinculado à inflação oficial. Carvalho argumenta que os inquilinos estarão desesperados com os índices de reajuste do aluguel. Segundo apurou a reportagem, a área econômica do governo é contra a medida porque entende que os aluguéis são firmados em contratos privados, em negociação que não deve sofrer intervenção estatal. A nossa próxima notícia foi publicada na Época Negócios. Com a volta aos escritórios, o WeWork registra melhor receita em 2 anos. Com o avanço da vacinação e o retorno ao trabalho presencial, a WeWork reportou os melhores meses em quase 2 anos. Segundo a companhia de coworking, o número de assinantes de seus serviços voltou a crescer em abril e maio desse ano. Em 2020, a pandemia afastou as pessoas dos escritórios, o que acarretou perdas para a empresa, que já sofria desde o adiamento da abertura de seu capital, IPO, sigla em inglês, na Bolsa de Valores de Nova York. Para se manter durante a pandemia, a WeWork fez um plano de redução de gastos e chegou a afastar centenas de funcionários. Entretanto, a empresa afirma que se manteve bem posicionada para recuperar espaço no mercado com um retorno ao trabalho presencial. Ela defende que a flexibilização dos locais de trabalho é mais favorável para as empresas do que longos contratos de aluguel de escritórios. Segundo os dados informados, a taxa de ocupação de seus prédios girava em torno de 70% antes da pandemia, mas caiu para 47% no ano passado. Desde o fim de maio, a empresa constatou um pequeno crescimento para 53%. Em números absolutos, a WeWork reportou ter 662 mil membros em dezembro de 2019, baixando para 490 mil 12 meses depois. Ao fim de maio, a empresa tinha 505 mil membros.
o mesmo patamar da primeira tentativa de abertura de capital. A companhia também afirmou que recuperou espaço em todos os mercados regionais do mundo em que atua, com mais contratos novos de utilização de seus escritórios do que cancelamentos desde setembro de 2019. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Já conferiu o artigo sobre como as empresas de tecnologia estão lidando com seus escritórios na pandemia? Também publicamos artigos sobre alguns dos novos modelos de escritórios do futuro, antecipados pela pandemia. Se você se interessa por esses assuntos, não deixe de conferir no portal da revista Buildings. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!